Bom dia, gente. Capital, o povo trabalhador, mais uma vez no ar. Meu nome é Sérgio Libani, um diletante em ciências sociais, mas um diletante disciplinado e determinado. Vamos fazer mais uma gravação que, na verdade, é uma dívida que eu fiz na última gravação com o Eduardo, que era falar sobre a experiência de Nova York como laboratório do neoliberalismo. Mas antes, eu preciso fazer uma pequena introdução, e eu vou ser rápido nisso, sobre as origens do neoliberalismo. O neoliberalismo nasce como uma doutrina e uma ideologia disfarçada como ciência na Áustria, especificamente num resort frequentado por aristocratas como Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises e Milton Friedman. De lá nascem as ideias, principalmente de Hayek, que ele publica em 1947, de uma teoria econômica que sempre foi marginal até o final dos anos 70. Hayek partia da premissa de que a liberdade de expressão, a liberdade individual, estava vinculada à liberdade de empreender, à liberdade do comércio e o direito à propriedade. E que a intervenção do Estado comprometia essas garantias, essas liberdades individuais e promovia uma certa opressão, o que ele descreveria depois num livro chamado Os Caminhos da Servidão. Mas as teses que ele desenvolveu jamais foram comprovadas de forma empírica. E elas são, na verdade, axiomas. Então, para eu provar que o livre empreendedor, a capacidade de empreender de forma livre me garante as liberdades individuais, eu parto desse mesmo princípio. Ou seja, faço uma volta e acabo não provando nada. E isso a gente viu na prática, que todo o Estado que adotou as políticas liberais fracassaram em promover bem-estar social. E, na verdade, passou como uma teoria, uma doutrina absolutamente marginal pelo final da década de 40, pelas décadas de 50, 60, e a partir da década de 70 começa a ganhar força. Mas começa a ganhar força porque o arranjo social-democrata keynesiano, mais tarde falaremos nele, estava se esgotando. A expansão material promovida pelas teses de Keynes e adotadas quase que integralmente pela Europa e só parcialmente pelos Estados Unidos, chegava ao seu limite, se esgotava. E os Estados Unidos, principalmente, entra numa fase, a partir já do governo Nixon, de estagnação da economia e, mais tarde, recessão mesmo, e inflação. É um fenômeno típico das crises cíclicas do capitalismo. E aí, quando acontece isso, o normal, o usual, é que ocorra uma certa reestruturação e reorganização do capitalismo. Nesse caso aí, essa reorganização e reestruturação do capitalismo envolvia uma devolução de poder de classe que a burguesia havia perdido naquele arranjo keynesiano social-democrata que predominou depois da Segunda Guerra Mundial, porque havia uma certa pressão dos movimentos socialistas, havia do outro lado o bloco soviético e um medo de insurreições revolucionárias. A burguesia fez concessões
havia pleno emprego, com pleno emprego, salários maiores. E isso pressionava as taxas de lucro. Por muito tempo, a burguesia conseguiu compensar essa pressão sobre as suas taxas de lucro, sobre os seus ganhos, fazendo uma economia de consumo de massa. Mas isso se esgotou. Se esgota a partir da metade da década de 60 do século passado e se aprofunda na década de 70. Era preciso reorganizar esse capitalismo. E aí surge, na verdade, ressurge a tese neoliberal, que a gente hoje conhece muito bem. Que, na verdade, consistia numa releitura, principalmente a partir de Milton Friedman, Hayek também. É bom lembrar que na década de 70, logo no início da década de 70, os dois ganharam o Prêmio Nobel de Economia. Então havia um direcionamento claro em relação a isso. Que significava parar o avanço da classe trabalhadora e retirar os direitos que foram adquiridos no período anterior. Liberar o capital e, assim, restaurar as taxas de lucros e seus ganhos. E assim foi feito, de forma assimétrica, com indas e vindas, e às vezes aos trancos e barrancos, mas acabou acontecendo. Nos países periféricos, principalmente no Chile, foi muito simples a coisa. Aconteceu um golpe militar, com o apoio dos Estados Unidos, um golpe militar violentíssimo, que matou milhares de pessoas, liderado por Augusto Pinochet, que aplicou todas as teses neoliberais. E o Chile sofre até hoje a herança desse período. Mas na Inglaterra e nos Estados Unidos, não dava para fazer desse jeito. Não podia ter golpe militar dos Estados Unidos na Inglaterra, pelo menos em tese, né? Ele tinha que ser feito de uma forma, vamos dizer, democrática. A burguesia precisava do consentimento da população, do consentimento principalmente dos trabalhadores. E ela opera de forma absolutamente ideológica, aparelhando universidades, meios de comunicação, criando essa, não era exatamente uma novidade, já existia think tank, por exemplo, antes do nosso do golpe civil-militar de 64, existia um think tank aqui no Brasil, dois. Mas como a Heritage Foundation, né, o Hoover Institute, o próprio Instituto von Mises, que existe até hoje e fomenta as teses neoliberais, para difundir essa doutrina de economia política e de política e essa ideologia, uma ideologia calcada na individualização, na fragmentação da sociedade, desfazendo todos os laços de solidariedade, começando pelos sindicatos, destruindo os sindicatos. Então nós tivemos o Chile e nós tivemos Nova York. Nova York, na década de 60, sofria uma crise fiscal. O que aconteceu? As indústrias que lá existiam acabaram migrando para outros países. Um fenômeno que não aconteceu só em Nova York, mas teve um impacto muito grande em Nova York. E a qualidade dos empregos, tanto como dos salários, e a arrecadação do próprio estado e do município da cidade ficaram bastante comprometidos com essa frustração de arrecadação, com essa frustração de renda. A solução inicial, e foi implementada pelo próprio Nixon, foi a de criar empregos federais para manter um mínimo de renda e manter um mínimo de arrecadação. Ainda assim, o município, principalmente o município da cidade de Nova York, fazia déficits fiscais sequenciais.
essa dívida era rolada através do mercado financeiro com aval do governo. E a cidade continuava a existir do jeito como ela se desenvolveu desde o final da Segunda Guerra Mundial, com transporte urbano acessível, mesmo considerando as desigualdades, com saúde menos precária, vamos dizer assim, em relação a várias outras capitais importantes dos Estados Unidos. Assim acontecia na educação, na assistência social, nos programas de moradia e com sindicatos fortes. Mas em 1975, e aí já era o presidente Gerald Ford, que substitui Richard Nixon, que renuncia para não sofrer um impeachment depois do escândalo de Watergate, o governo simplesmente para de dar aval e financiar a cidade de Nova York. E ele foi aconselhado pelo secretário de Tesouro. Nova York entra no que David Harvard, o pesquisador e geógrafo David Harvard, chama de bancarrota técnica. A cidade parou, não tinha mais condições de ofertar serviços públicos. Foi isso que na prática aconteceu. Qual foi o arranjo feito? O mercado financeiro, as instituições financeiras, fariam a gestão do orçamento da cidade de Nova York a partir de então e proveriam as receitas necessárias, mas desde que essa gestão ficasse por essas instituições financeiras. Inclusive, quem encabeçava essa gestão do mercado financeiro era o Citibank. E aí eles começam a fazer os ajustes neoliberais. Eles vão para cima dos sindicatos. Obrigam, por exemplo, que os sindicatos depositem os seus fundos de pensão em ações no mercado financeiro. Acabam promovendo uma ideologia de individualização ou hiperindividualização do trabalhador, que o afasta do sindicato. Há um desinvestimento cruel em infraestrutura, em democratização dos espaços da cidade, na saúde, na educação e na oferta de empregos, porque os empregos federais foram embora e os empregos da indústria já não existiam mais há algum tempo. A cidade entra numa espécie de bancarrota social. Os mais pobres e os mais vulneráveis ficaram altamente expostos a essa bancarrota. Sem acesso aos serviços públicos que antes eram fornecidos, eles empobrecem cada vez mais, perdem a perspectiva de futuro, perdem os empregos que antes existiam e o que acaba ocorrendo é uma explosão da violência, um clima de absoluto caos na cidade, que inclusive foi retratado num filme que eu gosto muito, que é o Primeiro Coringa, com o Joaquin Phoenix. Quem assistiu o filme vai lembrar que na primeira cena, ele claramente é um psicótico, né? Ele vai, assistente social, pegar os remédios dele e não consegue, eles foram cortados. E o filme mostra vários cortes da cidade em completo caos, sem coleta de lixo, com violência urbana explodindo, e foi assim que aconteceu. Então, essa primeira experiência
demonstra a natureza, a verdadeira natureza do neoliberalismo, para além das suas teses políticas e da sua ideologia, que é a restauração de poder de classe da burguesia e a precarização da vida do trabalhador. Esse é o resumo, esse é o núcleo central do neoliberalismo em qualquer lugar. E foi assim em Nova York. Claro que houve uma reorganização a partir do próprio mercado financeiro. Por exemplo, o sistema de telecomunicações começou a crescer porque ele era ligado ao sistema financeiro. Todo mundo sabe hoje, né? Você pode aplicar em bitcoins do seu celular. E isso acontece, há uma certa oferta de emprego, mas, por outro lado, a população mais pobre não tinha acesso a uma formação que proporcionasse que eles fossem aptos a esses empregos, e eles acabam sendo expulsos do Bronx, do Brooklyn, uma certa limpeza da cidade que é promovida por esse mesmo grupo financeiro, esse mesmo grupo neoliberal, que era, na verdade, um movimento de gentrificação absoluto. Há também uma virada que foi descrita por um pensador e artista, né? Que principalmente os anos 80 e 90, surge a Nova York delirante, porque há na cultura, que sempre foi um forte de Nova York, a cultura é também dominada pelas teses e pela ideologia neoliberal. E há uma profusão de estilos, de culturas, de gêneros, principalmente ali na região de Manhattan, né? Isso não ia acontecer nas outras regiões mais pobres. E esse intelectual, ele fala assim: a Nova York delirante tomou conta da Nova York democrática. Mostrando, desnudando a desigualdade que esse movimento promove. Sim, com o passar do tempo, houve uma acomodação, mas muita gente perdeu não só os empregos, mas perdeu a vida. Houve uma epidemia de consumo de crack, depois foi seguida pela epidemia da AIDS, e isso afetou a população mais pobre, muito mais que a população de camada média, ou a burguesia nem se fala, sem falar da violência e da especulação imobiliária que tirou as casas das pessoas. E essa foi a segunda experiência do neoliberalismo, ou seja, obter o consentimento da população através da cooptação de intelectuais, da imprensa, a formação dos think tanks, a divulgação dessas teses sem parar, né? Como se fosse aquela história do Goebbels, né? De contar uma mentira várias vezes, ela vira verdade. Mas assim, isso batendo na cabeça, é você sozinho que vai conseguir, você é o agente econômico, você é o empresário de si mesmo, e toda essa bobajada que a gente ainda ouve, a demonização do Estado como uma forma de ineficiência e de repressão e supressão da liberdade individual. Essa é, em resumo, o cerne do neoliberalismo, e Nova York foi o segundo laboratório, e foi um laboratório democrático. O Chile foi o laboratório ditatorial sangrento, né? Depois o neoliberalismo se difunde no mundo, vai para Singapura, vai para a Europa, aqui na América Latina, década de 90, Menem, Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil. O Brasil é um caso particular, né?
A gente já comentou sobre isso. Mas por quê? Por que tocar nesse assunto? Por que eu acho importante? Ele nasceu numa gravação que eu fiz com o Eduardo, quando a gente discutia as eleições e o termo neoliberalismo, que, na minha opinião, marca o governo Lula em vários aspectos. Se a gente pode taxá-lo de neoliberal absoluto ou não, é uma discussão fútil. Vamos chamá-lo de social-liberal. Mas popular ele não foi. Ele não foi desenvolvimentista, ele não foi soberanista. Ele não olhou para a população. Ele olhou para o mercado financeiro, ele olhou para o agronegócio, ele tentou se aproximar do G20 e etc. e tal. E nós estamos nos aproximando das eleições em que tem um candidato que está disposto a se associar à burguesia, que é o Lula, mas que vem no campo democrático, até no campo democrático popular, e um outro candidato que é um fascista, que quer promover uma versão radical das teses neoliberais de Hayek, promovendo uma desigualdade social brutal, como está acontecendo na Argentina do Milei. Essa era a mensagem principal. E essa era a dúvida das discussões que nós fizemos. Espera aí, Ernesto, agora não. Essa era a dúvida da gravação que eu fiz com o Eduardo, a gravação passada. Bom, gente, era um recado rápido, não quero tomar o tempo de vocês, mas quem curtiu a live, se inscreve no canal, dá uma força. Estou tentando melhorar, estou estudando bastante, conversando com pessoas da área e quero oferecer o melhor conteúdo que eu puder para quem aqui participar do canal. Um bom domingo para todo mundo e até a próxima.